Dr. Play começando e a luta contra o câncer não para, ela apenas muda de cor. Nós estávamos no Outubro Rosa, onde o foco era a saúde da mulher, a luta contra o câncer de mama, e agora vamos para o Novembro Azul, onde a preocupação é o homem e câncer de próstata. Então, aperta o play. O assunto é muito sério. Pelo menos 1 em cada 9 homens vai enfrentar o câncer de próstata em algum momento da vida, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Até em 2021, para você ter uma ideia, serão 65 mil novos casos diagnosticados. E esse diagnóstico precoce, sabe por quê? Na maioria das vezes, por causa do medo e do preconceito em fazer o exame de toque. Antes da gente continuar, vai nas nossas redes sociais. No Instagram, drplay.tv, no nosso YouTube também, drplay.tv, e no nosso portal, drplay.tv.br. Lembra de ativar as notificações para você receber as informações em primeira mão, combinado? Medo, preconceito, tristeza, palavras que acabam pesando muito e causando muita dor às famílias que enfrentam o câncer de próstata. E é esse o nosso assunto de hoje no Buscando Saúde. Eu recebo o proctologista, Dr. Gabriel Garcia, e o nosso psicólogo, Dr. Alisson Pontes, que vão nos ajudar no assunto tão necessário. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês e por colaborarem conosco. Obrigada. Obrigado, que agradeço. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor Gabriel, já vou direto ao assunto no exame de toque, que é tão necessário, e os homens ainda têm tanto medo. Como eles chegam ao consultório? Como é que é essa situação? Infelizmente, uma grande parcela dos homens chega ao consultório com receio por envolver toda essa questão da sexualidade. Mas é importante a gente reforçar a necessidade do toque retal como diagnóstico inicial nesse tipo de tumores. Mas existem outras formas, além do exame de toque, que sejam seguras, eficazes, que tem essa preocupação também, né, doutor Alisson? Que as pessoas, às vezes, ficam fugindo. Eu faço o outro. É seguro? Tem? Na verdade, o rastreamento, a pesquisa do câncer de próstata, ela é feita por meio do toque retal e do exame de sangue chamado PSA. Os dois, quando bem indicados, devem ser feitos de forma anual, e a partir do resultado desses dois exames conjuntamente, o médico especialista consegue dar prosseguimento caso haja algum indício de câncer de próstata. Um complementa o outro. Um complementa o outro, exato. Mas, doutor Alisson, como que o senhor percebe o que causa tanto esse sentimento nos homens? Porque nós mulheres já estamos mais acostumados a essa rotina. Nós vamos a ginecologista, mastologista. Isso faz parte do nosso hábito desde mocinha, né? Por que é tão difícil para os homens enfrentar esse exame? Olha, Eugênia, existem diversos aspectos, né? Por exemplo, um aspecto é o aspecto cultural. Especialmente no Nordeste, ainda há aquela ideia de que o homem é aquele que não pode chorar, não pode sentir dor, que, por exemplo, não pode procurar doença indo ao médico. Então ainda há essa ideia, né? Uma outra perspectiva que a gente pode falar é de que o brasileiro, de maneira geral, ele só se cuida depois que ele sofre algum problema, né? Então não há uma preocupação com a prevenção em detrimento do tratamento, né? Então uma outra perspectiva que a gente poderia falar também é até mesmo a perspectiva do medo da morte, né? Porque de certa forma... Como assim, doutor? Um exame que pode levar a um diagnóstico de câncer ainda está muito envolto dessa ideia de morte, né? Porque o câncer, de maneira geral, tem um estereótipo, né, de maneira geral na sociedade, que leva as pessoas a compreenderem que ali é um diagnóstico de morte. Você acha que isso pode... Vamos evitar? Prefiro não saber. De certa forma, há esse medo ainda de receber um diagnóstico positivo que pode culminar na minha morte. Porém, é importante momentos como esse para que a gente possa ressaltar a importância da prevenção. Na maioria das vezes, são as esposas, conta para nós, doutor, são elas que marcam as consultas? Na maioria das vezes, os homens são levados pelas suas companheiras, esposas, namoradas. Gente que cutuca, né? Que vai para fazer. Confirmando até esse medo que o doutor Alisson está falando, né? Isso, mas e as mulheres a gente já lida com isso de forma mais natural.
A gente observa isso, que o homem tem mais receio de procurar de forma espontânea. Mas é importante ressaltar que é um tumor que, na maioria das vezes, ele é indolente, ele não causa sintoma nas fases iniciais, mas se ele for descoberto, ele tem taxas de cura acima de 80%. Daí a importância dessa procura. Taxa acima no diagnóstico precoce. Então, por favor, quais são os primeiros sinais de alerta? Então, na verdade, ele não demonstra esses sintomas e sinais inicialmente. Quando o paciente tem algum sintoma, na maioria das vezes ele já está em fases avançadas. Então, mas aí, pelo menos, a busca tem que ser ativa. Para as pessoas saberem, pelo menos. O embasamento todo é a partir da idade. Então, indivíduos acima de 50 anos, mesmo que não tenham sintoma nenhum, já tem que procurar assistência médica. Assistência médica inclui o quê? Dá para fugir do exame de toque ou não? Vou direto e reto. O exame de toque ele é um exame fácil, rápido e indolor. Então ele tem de fato uma certa importância. Isso vai muito também da relação médico-paciente. O PSA ajuda nesse sentido, mas sem sombra de dúvida a união do PSA, do exame de sangue com o toque retal favorecem esse diagnóstico precoce. E a partir dos 50, anualmente? Preferencialmente a partir dos 50. Sim. Se o paciente tiver algum familiar que já tenha sido acometido pela doença, ou pacientes afrodescendentes, eles tendem a antecipar isso para 45 anos. Não sabia, informação muito importante. E esse controle é anual? Anual. Né? Havendo algum indício, aí acompanha mais de perto e faz isso. Exatamente. Mas tem que ir. Gente, a partir dos 50 anos, sem histórico familiar, todo mundo fazendo consulta com o proctologista, o urologista, o médico da sua confiança. E essa informação dos afrodescendentes foi muito importante. Doutora Alisson, por favor, me ajuda com os homens, com as esposas, que a gente também sofre para orientar, né? Maridos, irmãos, pais, porque é todo um processo, a família toda envolvida. O que o senhor diria para os homens, para ajudá-los a enfrentar esse medo? E esse enfrentamento pode salvar a vida deles e poupar a família de tanta tristeza. É importante ressaltar que esse exame ele não vai causar um impacto, por exemplo, na nossa sexualidade. Muito pelo contrário. Como o Dr. Gabriel muito bem falou, é um exame que vai nos permitir identificar, se necessário, um diagnóstico precoce, que vai ter um reflexo direto na porcentagem, né, de cura. Então é importante que as famílias possam estar atentas com essa prevenção. A prevenção, na verdade, nos ajuda para que a gente possa evitar a doença ou, se for o caso, melhorar o tratamento. Então é importante que a gente possa ressaltar, especialmente para os homens, né? Ainda que seja um exame um pouco invasivo, mas é um exame que é necessário para que a gente possa, assim, prolongar a nossa vida e manter uma vida com qualidade. E não dói, não é, doutor? Não, o exame é feito com todos os materiais, os EPIs necessários. É um exame muito simples, rápido, dura menos de 30 segundos, indolor. E necessário. necessário. Quero agradecer a presença de vocês, doutor Gabriel Garcia, doutor Alisson Pontes. Muito obrigada, dois queridos, dois grandes nomes nos auxiliando nessa causa tão importante. E sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também.